Olá a todos e a todas. Estamos começando o Giro da Semana, nas notícias mais importantes do que aconteceu durante toda a semana. Em seguida, e aí, Diogo, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo, já. O Diogo estava ligando agora, deve estar entrando em seguida. Então, pessoal, o Giro da Semana de hoje, que nós vamos estar fazendo, o título da nossa live é a questão da inocência do Lula. E agora nós tivemos novos desdobramentos aí que estão ocorrendo. Bom, primeiramente, teve agora, há poucos dias, uma pesquisa feita com docentes do direito, né? E aí vai dizer assim, ó, a pesquisa reuniu a opinião de 283 docentes na área do direito, lecionando em entidades públicas e privadas. Eu vou entrando de novo. Fala. Oi, entra lá. Entra lá, jogou. Estamos com problemas técnicos aqui, mas a gente vai resolvendo, tá? A gente vai resolvendo a parada. Então, pessoal, a docência, tá? Foi feita uma pesquisa com 283 professores da área do direito, tanto de universidades particulares como universidades públicas, né? E 97,88% reconheceram que o Moro agiu com parcialidade na questão da condenação do Lula, né? Então, o que eu fiz aqui para vocês aqui? Eu levantei aqui um pequeno histórico para que a gente lembrasse o que aconteceu de verdade na condenação do Lula. Todos nós estamos lembrados naquela questão que foi os vazamentos do Telegram, né, o aplicativo que eles usavam para trocar mensagem entre os procuradores da Lava Jato. E, bom, isso foi revelado pelo site Intercept Brasil. E eles revelaram essas gravações e aonde mostravam os bastidores da condenação do ex-presidente Lula. E ali foi revelado questões de extrema gravidade. Aí vou dar uma lida aqui para que a gente não perca o fio da meada, ok? A primeira questão, assim, ó, mensagem trocada, deixa eu só pegar o fio da meada aqui. Mensagem trocada entre o procurador Deltan Dallagnol e outros membros da Operação Lava Jato no Paraná mostram que havia dúvidas sobre a solidez das provas apresentadas pela acusação do caso do triplex no Guarujá. Havia dúvidas, certo, de que aconteceria. Outra questão. Sérgio Moro orientou as investigações de Lava Jato em Curitiba por meio de mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram com Dallagnol. Pois bem, pessoal, já é sabido de nós todos, né, que na questão do nosso judiciário, nosso sistema judiciário, não é permitido que procurador e juízes eles façam um acordo e um oriente o outro ali. Eles não podem fazer combinação para condenar o réu, certo? E aí a metáfora que a gente usa é a questão do time de futebol. Parei um pouquinho que o jogo já está entrando na área aqui. O Diogão já está entrando na área aqui. Já está entrando aqui. Estamos com um pequeno problema. Opa, voltou, vamos lá. A gente está dando. Acho que agora deu. Agora já era. E aí, Diogão, tudo tranquilo? Boa noite, Antônio. Tudo bom, meu companheiro? Como é que tá? Estou sem meu fone aqui. Agora deu. Agora é que eu estou as questões técnicas aqui. Oi, Diogo.
Tudo bem, Antônio? Boa noite. Agora bem? sim, Boa fechou noite, boa todas. noite a todos. Diogo, eu já tinha começado aqui, tá? E aí eu vou Claro. tocando. Tu já tá apropriado do tema, né? Nosso tema da live de hoje é Lula inocente, certo? E aí, essa semana aí, se não me engano, sexta-feira, saiu uma pesquisa entre os advogados aí, né? Ou melhor, advogados não, os professores da área do direito, né? Onde 97,88% reconheceram a parcialidade do Moro. Aí eu estava aqui levantando algumas questões das mensagens que foram vazadas naquele período, que mostraram para todo o país e para o mundo as entranhas da Lava Jato e tudo, e os bastidores da condenação do ex-presidente Lula. Pois bem, eu estava no ponto aqui que o juiz e o procurador estavam fazendo as combinações, eles estavam combinando entre eles ali. E aí eu estou usando a metáfora do juiz de futebol, né? Quando o juiz de futebol ele escolhe um dos times, eu gostei desse time aqui. Não só vou torcer para ele, como vou ajudar ele a ganhar essa partida. Então, outra parada. O Dallagnol, ele está falando assim, ó, falaram que estamos acusando com base em notícia de jornal e índices frágeis. Isso é o que a defesa do ex-presidente Lula dizia, que a condenação era com base em recortes de jornais. Continuando aqui. Dallagnol, então, ele que é bom, ele diz que é bom que seja bem amarrado essa questão do processo para que não desse problemas nenhum, tá? E fora esse item, até agora tenho receio da ligação da Petrobras e o enriquecimento, e depois que falaram, estou com receio da história do AP. Então, eles estão dizendo aqui, a questão, o Dallagnol estava com medo. E o Moro disse, não, toca o barco que eu bato no peito aqui e vou condenar o cara, já era. E, finalmente, quando o Dallagnol ele vai tomar coragem, e olha aqui, por isso, assim, reforma urgentemente. Isso aqui não pode acontecer, que é o seguinte, o Dallagnol ele só vai ter certeza que o Lula ele é um criminoso, ele vai ter certeza absoluta, que é o seguinte, essas gravações de 2017. Agora vamos lá. O Dallagnol, após ler uma reportagem do jornal o Globo de 2010, 7 anos antes, após ler uma reportagem do jornal o Globo em 2010, que atribuiu a Lula a posse de um apartamento no mesmo edifício do triplex, o Dallagnol, realmente o triplex é dele, tem tudo a ver com a corrupção na Petrobras, e aí eles juntaram tudo. Isto é, ele estava com medo dos recortes de jornal, mas quando ele viu uma matéria que era da Globo, de 2010, ele teve certeza que o Lula era criminoso. Então, não é por acaso, dentro dessas evidências, que a gente está levantando uma questão histórica aqui, que 97,88% de professores de universidade particular e privada reconhecem que o Moro teve parcialidade no processo. E aí, Joe, o que tu acha disso? Olha, Antônio, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos que nos acompanham na nossa página, né? Tá cada dia mais claro, né, Antônio? Para nós que a gente acompanha, né, desde o início todo esse desenrolar, né? A gente tem já essa tranquilidade em afirmar, né, que Moro é um juiz suspeito, né, e que todas as ações de Moro, né, e dos procuradores da Lava Jato em Curitiba foram no único objetivo de, né, forçar a barra, né, para o impeachment da presidenta Dilma, para prender Lula, para tirar Lula das eleições em 2018 e o Brasil chegar no ponto que chegou, né? É aquilo que eu sempre digo, vamos esquecer tudo que a gente sabe de suspeito, de todas as ações absurdas que infringem todos os códigos, né, de processo civil, processo
né, criminal, enfim, vamos esquecer todos os erros grosseiros de Sérgio Moro. E eu me apego, Antônio, sempre num. Pode até tu me dizer, mas esse, questão jurídica e tal, não pega, tudo bem, mas não por uma questão óbvia. Jair Bolsonaro se elegeu presidente no segundo turno, acho que foi 29 de outubro de 2018. Menos de uma semana depois, Antônio, olha, menos de uma semana depois, Sérgio Moro anuncia que será ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Menos de uma semana depois. E assim, tem vários elementos que levaram à vitória do fascista, né, desse miliciano que é o presidente da República hoje, né? Mas qual foi o principal? Foi Lula não estar disputando a eleição. Só teve um. E quem é que foi o grande operador, né, o grande articulador dessa prisão? Porque não esqueçamos aqui que Sérgio Moro, apesar de ser juiz de primeira instância, de primeira jurisdição, ele segurou a soltura do presidente Lula quando um desembargador do TRF4 deu um habeas corpus e liberou o presidente Lula. Moro, na época, então, estava em férias, saiu das suas férias para articular durante todo o dia. A liminar da época do Favretto, o desembargador que liberou o presidente Lula, foi na manhã de um domingo. E ele não liberou, ele articulou, ligou para a Polícia Federal, ligou para o delegado, ligou para o ministro da Justiça, fez um escarcéu, até que um outro desembargador, porque que as pessoas que estão nos assistindo aqui entendam, naquela liminar que o Favretto deu e concedeu a habeas corpus Lula, ele estava no plantão. Então, o juiz plantonista tem todo, o desembargador plantonista tem todo o direito de fazer o que bem entender. Aí o Moro articulou para que o presidente do TRF4, durante o plantão do desembargador, retomasse as suas atividades e derrubasse a liminar do seu par de TRF4. Imagina, coisa que nunca aconteceu, Antônio, na história da justiça brasileira. E tem coisas no processo do presidente Lula que nunca aconteceram na justiça brasileira. Inclusive, eu escutei esses dias que o Moro anda dando umas aulas à distância por uma faculdade aí e tal, e que a gente fica pensando, né? Provavelmente ele não vai conseguir dar prova para as pessoas, né? Não vai conseguir dar uma prova para alguém, porque ele prova, né? São uma coisa que não combinam nem de longe, né? E eu, assim, Antônio, eu tô com um nojo dessa justiça. Já vinha há bastante tempo. Mas ontem, foi sexta, né? O Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, derrubou a liminar e mandou o Queiroz para a cadeia novamente, ele e a sua excelentíssima. E aí o Gilmar Mendes, o STF, vai lá e derruba de novo e mantém o Queiroz em casa. Né? Esse STF que o Bolsonaro quer fechar, esse STF, né? Esses ministros que ele quer impeachment, foi lá o Gilmar Mendes e faz um favorzinho pro presidente. Eu entendo isso como um favorzinho, entendeu? Como uma jogada política, né? Do ministro Gilmar Mendes para deixar, né, o presidente Bolsonaro cada vez mais na rédea curta, né? E agora, como é que ele ataca o STF agora, o Bolsonaro? Se o STF foi lá agora e ajudou o seu amiguinho. Então, assim, é um nojo, cara. Tu vê, o Lula ficou quase 2 anos preso sem nenhuma prova. E o mesmo STF que ontem deixou o Queiroz ficar em casa não fez nada para impedir. Tinha a sentença do ministro aí do STJ, que tinha mandado o Queiroz voltar para a cadeia, o cara fez uma baita de uma sentença dizendo que o Queiroz tem várias provas que ele tentando esconder, queima de arquivo, queima de prova, operando, né, para burlar a justiça e tal, para não se incriminar e tal. E aí vai lá o Gilmar Mendes e manda o cara ficar em casa. Alguém acha que o Queiroz está em casa, sem ligar, sem receber visita? O Queiroz está soltinho operando coisa, queimando prova,
mandando apagar arquivo. Vamos ser sinceros que é isso que está acontecendo. Né? E o STF agora numa jogada política para manter Bolsonaro, né, sob controle, manda o cara ficar em casa, ele e a sua esposa, que era fugitiva até um mês atrás. Então é difícil, cara, é difícil. Eu só espero que esse mesmo STF, né, eu espero, eu tenho esperança, mas ao mesmo tempo, né, sou descrente em relação a isso, que ela transforme o Moro suspeito nos processos do presidente Lula. Se isso não acontecer, cara, eu não faço a mínima ideia, né, o que pode acontecer no Brasil daqui para frente. Infelizmente, Jogo, até aqui o Paulinho tá dando boa noite para nós, aqui o Paulinho acho que é o Paulinho de Sapucaia, assim, tá dando boa noite. Mas, o Diogo, eu acho que a questão é a seguinte, isso é um jogo de xadrez daqueles mais complexos, né? Mais complexos, que os movimentos têm que ser muito analisados, né? Mas dentro dessa questão ainda, nós estamos falando da inocência do Lula, tem mais uma matéria que saiu hoje. Saiu hoje a matéria no DCM, o Diário do Centro do Mundo. E aí, a manchete deles é o seguinte: Palocci embolsou 30 milhões para incriminar Lula, mas não agiu sozinho. Olha a matéria. A fraude da delação de Palocci, tornada pública pela Polícia Federal, desencadeou uma busca por cúmplices. O jornalista Joaquim de Carvalho, do Diário do Centro do Mundo, destaca que o desembargador João Pedro Neto, lá aqui o nosso conterrâneo, aqui o TRF4, né, participou da engrenagem criminosa que interferiu nas eleições de 2018. Bom, né, Diogo? Todos nós sabíamos que o TRF4 era uma das partes da engrenagem criminosa. Isto, nós que acompanhamos a política no dia a dia, a gente já sabia disso, que o Lula jamais seria condenado se não tivesse a conivência do TRF4. E aí depois aqui, ó, no final da matéria vai dizer o seguinte: a oposição na época sempre, ela diz assim, ó, sempre dissemos que a delação de Palocci é um instrumento da Lava Jato para praticar a lawfare. Acho que é essa a pronúncia. E a perseguição... Lawfare. Contra o ex-presidente Lula. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal acolheu um dos recursos que levamos à corte para reconhecer que Moro agiu de forma ilegal e com viés político, ao anexar de ofício essa delação ao processo de Lula, 6 dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, quando prenderam o Palocci para dar todo aquele estardalhaço, né? Agora a Polícia Federal concluiu que a mesma delação é um nada. A mesma delação que o Palocci fez há 6 dias antes das eleições do primeiro turno de 2018 para dar a vitória ao Bolsonaro, a delação não tem valor nenhum, porque a delação não diz nada. Continua. Isso reforça que sempre estivemos na direção certa e que Moro e a Lava Jato praticaram intensa perseguição para tentar aniquilar Lula e, para isso, colocar o país numa situação terrível, afirmou o advogado Cristiano Zanini. Dá uma comentada sobre isso, porque essa notícia, o jornalista aqui que fez uma matéria investigativa está denunciando que o TRF4 sujou as mãos de sangue. E aí? Não é isso, eu estava acompanhando essa notícia nos últimos dias, né, que a Polícia Federal compreendeu, né, que a delação do Palocci ela é baseada no que o próprio Palocci leu em jornais, né, em portais de internet, né? O Palocci baseou a sua delação nisso e a Polícia Federal fez a sua leitura, interpretou aquela delação e entende que nunca existiu nada, que Palocci não trouxe fato nenhum aos autos do processo, a não ser matérias
fantasiosas, né, de jornalistas partidários, de jornalistas parciais, né, que só tinham um objetivo de criar esse ambiente. Então, é o que a gente sempre vem dizendo, Antônio. Né, o presidente Lula ficou preso quase 2 anos sem nenhuma prova. E quando a gente diz nenhuma prova, eu não posso chegar aqui, Antônio, na justiça, porque eu não gosto de ti, e eu vou lá e crio uma fantasia. E em cima daquela minha delação premiada, entre aspas, que é isso? Delação, ela virou um instituto. Porque a delação, ela é um instrumento importante, mas para tu achar o fio da meada. Ela não é o fim. A delação premiada, ela é importante para tu elucidar o início de um processo investigativo. E a partir daquilo ali, os investigadores, os procuradores, os delegados, os promotores, o Ministério Público, enfim, todos os envolvidos, começar a investigar para ver se aquela delação tem nexo, causa, né, objetivo, finalidade e, principalmente, prova. Porque eu não posso condenar uma pessoa por delação premiada. Que, olha só, delação premiada, ou seja, eu crio uma história para ganhar um prêmio. É isso, né? E por ela ser uma delação que tu vai ganhar, que o ladrão, que o bandido lá, porque é isso, a delação premiada é o quê? É um cidadão, uma cidadã que está envolvido num crime, né? E ele vai ganhar, né, a possibilidade de ficar menos tempo preso, né, de não ter tanto patrimônio assim apreendido, enfim, ele vai fazer um acordo para delatar algo. E a partir daquilo ali, tu tem que criar uma investigação. E o Lula até hoje só foi condenado em cima de delação. Os procuradores, o Ministério Público, nunca achou uma prova contundente contra o presidente Lula. E quando a gente fala que prova contundente, é imagem, é uma conta, seja no Brasil ou fora no Brasil, é uma mala de dinheiro, é um imóvel, né? Pelo menos um imóvel que o presidente, sei lá, tenha comprado, vendido, repassado para alguém. O que se tem até hoje é um sítio que é de um amigo dele, comprovadamente, tanto que esse tempo atrás o Bitar, que é o dono do sítio, teve autorização da Justiça Federal para poder vender o sítio, ou seja, o sítio não era do Lula, porque se fosse do Lula, o Bitar não teria conseguido uma autorização para vender, e de um apartamento que uma vez na vida, o presidente Lula foi visitar para ver se tinha interesse ou não de comprar. Porque uma coisa é clara, que fique para todo mundo que nos assiste, apesar que eu acho que aqui todo mundo sabe disso, é que o presidente Lula tinha, junto com a sua afinada esposa, Marisa, cotas num consórcio naquele mesmo empreendimento dessa tal cobertura do tal triplex. E foi ofertado para ele, para a dona Marisa, a possibilidade de, então, usar as suas cotas, que era para um apartamento, né, de menor valor, usar para comprar esse triplex. Eles foram, a dona Marisa visitou mais de uma vez, o Lula visitou uma vez, e decidiram não comprar o tal triplex. Foi isso. E o triplex nunca foi do presidente Lula. Ele nunca arrastou um móvel dentro do apartamento. Né? Diferente de um ex-presidente da República, né, o senhor Fernando Henrique Cardoso, né, que a direita cheirosa aqui do nosso país adora, que tem, né, um apartamento no valor de 11 milhões de euros no centro da França. Né, até onde eu sei, dificilmente algum professor universitário tem essa possibilidade de comprar um apartamento de 11 milhões de euros e ficar por isso mesmo. Mas tudo bem, né? Mas não é por isso que Fernando Henrique Cardoso foi preso. Então, assim, esse processo do presidente Lula, se não for anulado no STF, se Moro não for considerado suspeito por ter julgado o presidente Lula, olha, a justiça brasileira pode chegar e apertar a descarga. Porque eu não vou mais acreditar, tu também não deve mais acreditar, porque se isso é feito com pessoas assim, né, com grau de importância, tu imagina nós, simples cidadãos, o dia que nós precisar que a justiça seja feita nesse país. Né? Então eu espero, e eu por estes últimos movimentos, né, eu vejo um Moro cada vez mais acuado, um Moro cada vez com menos proteção
né? E cada vez mais enterrado dentro dessa narrativa que ele construiu para ter tirado o presidente Lula das eleições de 2018. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que daqui uns 2, 3 meses nós vamos ter uma noção. Sim, além disso, olha uma notícia curiosa aqui, mas é só uma notícia, não precisa comentar que tem uma outra, eu quero que tu comente que ela é mais relevante. Sabe que o Dallagnol, essa semana, ele recorreu ao STF para não ser afastado da Lava Jato, tá? E aí o procurador pediu ao Supremo, nessa segunda-feira, né, o 10, para suspender 2 processos contra ele no Conselho Nacional, no Ministério Público, que defende o seu afastamento da força-tarefa. E olha que interessante, né? Porque assim, não é todo mundo no Ministério Público, na Procuradoria-Geral, no Judiciário, que é vigarista, né? Nós temos lá, na verdade, um grande racha hoje. Nós temos o racha dessa vagabundada aqui, desses pilantras que se apossaram, e os salários deles são gigantescos, né? Não baixo de 100 mil reais, com as vantagens, os prêmios, muito acima do teto constitucional. Mas tem um outro segmento aqui que não está nesse rol, nessa lavagem aqui, deles aqui, né? Então, tem a outra parte agora, que ela está conectada, na verdade, né? Tudo que nós falamos agora está diretamente conectado. Pois bem, essa semana saiu uma informação, e é aquilo, né, Diogo? A gente já sabia. Talvez quem não seja do campo progressista esteja assistindo a live deve imaginar, mas os caras sabem de tudo. Não, é a leitura bem simplista do que está acontecendo, né? E aí tu vai só encaixando as coisas ali e tu vai entendendo. Um acordo de delação pelo doleiro dos doleiros, o Dario Messer. Tá? E olha que interessante aqui. O doleiro dos doleiros disse que a sua equipe entregava aqui... Não, vamos começar aqui. O Procurador Regional da República, o Januário Paludo. O doleiro dos doleiros disse que entregava regularmente para o Paludo aqui recursos, porque era propina lá, dinheiro referente à corrupção. Entregava para eles aqui. Tá? Bom, o Paludo esse a gente não conhece muito bem, porque ele não é um cara da mídia. Tá? Mas ele é um cara influente, tanto é que no Telegram, um dos nomes dos grupos que eles colocam lá é os Filhos de Januário, que é o sobrenome dele aqui, o Januário Paludo. Então, assim, esse cara é um cara influente, e ele que fazia o meio de campo com o doleiro dos doleiros. Ele fazia esta ligação de corrupção ali. E, bom, o Januário aqui é uma pessoa influente com o Moro e com o Dallagnol e toda aquela catrefa lá, toda aquela vagabundagem lá. Ele está no meio aqui. Tá? Só que esta delação que ele fez aqui, essa delação não foi aceita. Eles não aceitaram. Não, essa aqui não interessa para nós. E ele se comprometeu a devolver $1 bilhão. Cara, tu imagina o cara devolver $1 bilhão. Apesar que hoje de manhã eu estava assistindo uma live com o ex-senador do Paraná, o Requião, e aí o Requião disse, cara, ninguém vai devolver dinheiro para ninguém ali. Isso é só manchete. Esse cara não vai devolver dinheiro para ninguém. Pois bem, mas aí tem a outra parte agora. A outra parte que ele disse, o doleiro, o Dario, que entregava para a Rede Globo, de 2 a 3 vezes por mês, de 50 a 300 mil dólares dentro da Globo, dentro das organizações Globo, e ele vai dar o nome aqui do cara que ele entregava esse dinheiro aqui, que era... Deixa eu só achar, achei aqui. Ele disse que as operações com a família Marinho se iniciaram nos anos de 1990, Diogo. 1990.
tá? Eram feitos por intermédio de Celso Barizon, tá? Supostamente gerente da conta da família no Banco Safra de Nova York, onde eles faziam toda a questão da vigarice. Pois bem, aqui o doleiro está delatando. A Globo já deu uma nota. Não tem prova, é só uma delação, né? E olha que contradição, né? A Globo dizendo, não, mas é só uma delação, não tem prova nenhuma, né? Tem que provar agora, né? Mas, enfim, ele deu, inclusive, o nome do funcionário que ele entregava a propina. E aí, Diogo, e agora? Nós temos a Lava Jato e a Globo sendo denunciada pelo doleiro dos doleiros. Será que vai ficar mais claro agora a articulação entre Globo e Lava Jato? O que tu acha disso? Olha, Antônio, é difícil, sim, afirmar, porque às vezes as pessoas não querem enxergar o que está na sua frente, né? O negacionismo e a indignação seletiva no nosso país criam esse tipo de pessoas. Mas está muito contundente, né, Antônio? Rede Globo é o antro da picaretagem, né? E agora, no final da tua avaliação, tu mesmo coloca que agora a delação não vale, né? As delações que eles... Bom, quem aqui não lembra, né? As intermináveis sessões do Jornal da Globo, as delações quando citavam o ex-presidente Lula, não sei se tu te lembra aqui, Antônio, mas eram motivos de plantão da Globo, né? E as delações pela Globo, elas sempre, contra o presidente Lula, elas eram sempre narradas, né, com a sentença junto, né? Nunca era só apenas uma notícia. Era a sentença, ela sempre vinha, a delação ela sempre vinha de meia dúzia de comentários, daqueles comentaristas tipo Merval Pereira, onde o cara já julgava o presidente Lula na hora da delação, né? Ele lia ali a delação do cara e na mesma hora já sentenciava a tantos anos de prisão e tal, que vergonha. E as delações, elas começavam a ser noticiadas lá no Bom Dia Brasil, ali, 6h50, 6h30 da manhã, e aí passava pela TV Globinho, pelo Pica-Pau ali, Pica-Pau Amarelo, Ana Maria Braga, Globo Esporte, né, Jornal Hoje, e assim, no meio da sessão da tarde eles lembravam com alguma chamada, e aí depois no final da noite o Jornal Nacional ficava ali, de 50 minutos que tem, 40 era em cima da delação, né, das tais delações contra o Lula. Inclusive essa do Palocci, que agora, infelizmente, a população não vai ver em lugar nenhum, né, porque a gente estuda, a gente pesquisa, mas a maior parte da população não vai ir lá pesquisar nos amiúdes da Folha de São Paulo, né, não vai lá pesquisar nos amiúdes do jornal o Globo, né, ou da Zero Hora, porque vai estar bem escondido essa matéria do Palocci, né? Vai estar bem escondidinha. Então, eles vão ter essa matéria que tu tem citado agora na conversa, ela vai estar no rodapé dos sites, no rodapé dos jornais, enquanto essa delação do Palocci, no mínimo, deve ter rendido, isso estou falando na TV aberta, né? Não estou nem citando internet, jornal, impresso e tal. Só em TV aberta deve ter rendido milhares de horas ao vivo, né, contra o presidente Lula. Né? Então, como é que funciona agora? Tu vai ter também as mesmas milhares de horas ao vivo para dizer que a delação do Palocci era mentirosa? Não vai ter, né, Antônio? Quem é que corrige isso? Quem é que corrige isso? E quando a gente fala em regulação da mídia, que aí as pessoas vêm com esse papinho maluco de querer dizer que vai ser censurado, não, é para isso que isso não aconteça, Antônio. Para que a reputação de um indivíduo, que foi o Lula, mas poderia ter sido eu, você, qualquer um dos que estão nos assistindo, né? Milhares de horas ao vivo, de comentários, de julgamentos, né, públicos na TV aberta para
uma nota de rodapé em letras pequenas nos sites e nos jornais impressos. É difícil, é injusto, é muito injusto. Não, sem dúvida nenhuma. E a questão agora que a gente está vivendo, dentro desse cenário assim, é que agora é a questão, acontece justiça ou não acontece justiça? Ou vai ficar por isso mesmo? Porque está vendo, né, Diogo, que os atores, eles estão muito assim envolvidos e a impressão é que dá é que não acontece nada, sabe? O tema hoje a gente acabou nem falando na questão da pandemia, que chegou a 107 mil mortes, né? Em uma semana aumentou 7 mil. Que bom, passou que tá natural isso aí. Não, é assim mesmo. Nós somos o segundo país em mortes no país e tá, é assim mesmo, tá bom. E não tem uma revolta, não tem uma indignação, e as pessoas parecem que estão anestesiadas. Não dá para entender isso. Não dá para entender o que nós estamos aí vivendo, né? Tem uma outra notícia que ocorreu essa semana, que, claro que na grande mídia passou desapercebido, né? Porque tem os interesses da grande mídia aqui. Mas tu percebeu que o Guedes ameaçou o Bolsonaro com impeachment? O Guedes ameaçou. Só dá uma lida aqui no comentário, Jocilene. Constrangedora a delação do Palocci, mesmo deve ser vergonhosa ao vê-la. Verdade, camarada. Então, assim, o Guedes ameaçou o presidente da República de impeachment se ele mexer na política econômica. Olha o escândalo que nós estamos vivendo. E aí já está se dando que o Guedes vai ter a queda agora, que ele vai cair, que não vai ter jeito. Por quê? Essa semana saiu uma pesquisa do Datafolha, e olha que a avaliação dessa pesquisa ela é muito complexa, ela não é simplesinha, sabe? Não são meros números, que vai dizer o seguinte, que o Bolsonaro tinha, segundo o levantamento da Folha, lá no último que fez, entre, acho que 30 acho que era 30% de aprovação. Agora foi para 37%, tá? Bom, a maioria das pessoas estão dizendo que isso é por causa do auxílio emergencial de R$600, e se eu não me engano, que é mais de 3 vezes superior ao Bolsa Família. Muito superior ao Bolsa Família, né? Então, assim, as pessoas estão maravilhadas com isso. E aí ele começou a entrar agora na fatia do eleitor do Lula, que era o beneficiário do Bolsa Família, né? Pois bem, o Bolsonaro está vendo que esse negócio pode render para ele a reeleição, tá? E agora está no conflito agora com o Guedes. No entanto, quem elegeu o Bolsonaro foi o mercado financeiro, né? Foi o mercado financeiro que elegeu o Bolsonaro. Sem mercado financeiro não tem Bolsonaro. Ele vira um Zé Ninguém. Tu imagina os milhões de reais que eles colocam para poder patrocinar as fake news. Se ele não tiver fake news, o Bolsonaro, para sobreviver, ele cai em 24 horas. 24 horas ele cai. Esta é uma avaliação que se faz da questão da subida dele. Tem uma outra avaliação que eu assisti uma live ontem, né, no 247, e aonde o jornalista lá levanta a seguinte tese um aumento da aprovação dele. E diz o seguinte, que a esquerda fala muito no Bolsonaro. E aí acaba engajando os bolsomínios. Os bolsomínios ficam enlouquecidos e vão para cima para tentar defender o genocida, né? Inclusive, ele faz a crítica, e toda vez que nós chamamos o Bolsonaro de genocida, assassino, de ladrão, de vagabundo, nós fortalecemos ele, e aí ele tem uma subida nas pesquisas mais ainda, né? Então, essa é uma questão assim, que a gente está no meio de uma questão que ela é muito complexa, né?
A gente não sabe, o Brasil está afundando, literalmente. O nosso PIB nós já devemos ter perdido 10%, e a recuperação dele talvez se dê lá por 2024. E aí estão se atribuindo, aí tem essas duas correntes de pensamento aí, né? Que se atribui aos R$ 600 e o outro que se atribui, e nós falamos muito do Bolsonaro. Vamos dar uma comentada sobre isso primeiro, depois a gente volta na questão do Guedes ali, que na verdade eu acho que está entrelaçado, né? Até para colocar as duas aqui, né? Que aí o Bolsonaro precisa, para manter os R$ 600, o Bolsonaro precisa furar o teto de gastos. Se não furar o teto de gastos, não mantém R$ 600, né? E aí, dentro disso, eu até te pergunto, né? Como é que o Bolsonaro conseguiu capitanear esta renda de R$ 600 que ele era contra e foi a oposição que botou? Como é que ele conseguiu essa proeza? É complicado, porque é aquilo. Primeiro, partir do pressuposto que, assim, né, na avaliação popular, né? Jogou, tu tá sem som. No bastantão, eu tô te ouvindo bem, tá funcionando bem aqui no meu computador também, Antônio. Acho que de repente é o teu áudio. Tá sem som ainda. Então, não, tá sem som. Tá me ouvindo? Faz o seguinte, Jogo, sai e entra de novo. Mas eu acho que é tu, Antônio, porque eu tô te ouvindo bem e tá funcionando no computador. Não tô te ouvindo. Mas eu acho que é tu. Aqui. Não. Não tô ouvindo também. Tá me ouvindo agora? Não sei o que houve. No computador aqui tá funcionando. Tá funcionando aqui. Eu tô te ouvindo bem e tô me ouvindo bem também. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou botar no computador aqui e eu vou te escutando pelo computador. Mas quando tu terminar de falar, tu me faz um certinho para eu saber, porque o computador ele chega atrasado. E aí vai falando que eu vou escutando aqui. Tá bem. Então, né, eu acho que isso é um conjunto de fatores, né, Antônio? Pelo seguinte, para a população em geral, né, quem paga os benefícios são os governos, é o executivo. Então, tem uma grande dificuldade da população compreender. Para eu saber, porque o computador ele chega atrasado. Eu estou te escutando, tá dando retorno da tua voz aí, Antônio. Então, né, eu acho que isso é um conjunto de fatores, né, Antônio? Desliga o teu microfone. Para a população em geral, né, quem paga os benefícios são os governos, é o executivo. Então, tem uma grande dificuldade da população compreender. Para eu saber. Olá, estamos com pequenos problemas técnicos agora, né? Estamos voltando já. Então, esta engronha aí. Como é que o genocida ele vai aumentar a sua popularidade? Onde é que está o nó da questão? Se o país está mergulhado numa crise sem precedente, estamos mergulhados numa crise sem precedente. E, além disso, os índices de aprovação dele começam a aumentar. Isso que a gente não está conseguindo compreender o que está acontecendo nesse momento, né? Teve a questão da renda dos R$ 600, que, sem dúvida nenhuma, é uma das vitórias importantes que se teve, a renda dos R$ 600, tá? Deixa eu só olhar aqui, que eu acho que o Diogo mandou uma mensagem aqui. Só ver aqui. Não mandou. Então, assim, só para que a gente tenha uma ideia, esta renda de R$ 600 foi uma vitória da oposição. Foi a oposição que conseguiu esses R$ 600. Porque as articulações, como é que foram? Primeiramente, o Bolsonaro não queria a renda. Olha um pouquinho que o jogo está entrando. Primeiramente, o Bolsonaro ele não queria a questão da renda. Oi, ouvindo?
Não, eu tô te ouvindo bem aqui. Eu saí Agora, e voltei porque tu não estava me ouvindo direito. Aí eu fiz isso. eu estou te ouvindo agora. Eu estou te ouvindo agora. Então, Diogo, eu estou concluindo aí o seguinte, né? Resgatando a questão do... O Bolsonaro era contra os 600, faria os 600 reais, depois pegou, tá, vamos dar 200 pila, então. Aí a oposição foi para cima, não, 600 pila, 200 pila nessa pandemia, tu vai fazer o quê? Né? Inclusive, tem uma matéria hoje que saiu, que disse assim, né? Com 600 reais que está sendo distribuído, só não vou me lembrar agora quantos milhões de pessoas, né? Não esquecendo que tem muita gente que está recebendo... São 65 milhões de pessoas. 65 milhões. E tu sabe qual era a abordagem da matéria, Diogo? Que a desigualdade no Brasil, ela diminuiu por causa Não, disso. e só para te comentar, eu participei de uma live com o Márcio Postman, e ele mesmo diz que a questão do renda básica emergencial hoje, por mais que seja temporário, é o maior programa de distribuição de renda da história do país. Claro que vai ser por um período curto, mas é o maior programa de distribuição de renda da história do Brasil. Sem dúvida nenhuma, né? E aí a questão é que a gente tem assim, ó. Na verdade, o campo progressista já defendia uma questão de uma renda básica para a população, já defendia há muito tempo, né? Nós sempre Sim, é uma proposta do senador Suplicy, né? É uma proposta da década de 90 do Eduardo Suplicy. Exatamente. E aí tem a questão assim, ó, a gente sabe que o Bolsa Família era assim, ó, para a pessoa não passar fome, na verdade. Para a pessoa não passar fome, né? Mesmo assim, foi duramente atacado aí nas últimas décadas. Mas a questão é que é o seguinte, né? O que os analistas agora estão dizendo? Tem um conflito dentro do governo, e aí o Centrão está botando pilha no Bolsonaro, que tem que pedalar o Guedes, porque tem que furar o teto de gastos. Se não furar o teto de gastos, não consegue manter esta renda, né? Mas a questão era aquela, né? Para a população, o que está claro agora é que é o Bolsonaro que está dando esta questão aí da renda, né? Mesmo se a gente tentar resgatar os vídeos antigos, ele dizia que quem recebia o Bolsa Família era vagabundo, porque as mães queriam só fazer filho para ganhar o Bolsa Família e tudo. Mesmo se a gente resgatar isso, as pessoas não vão acreditar. A pessoa vai dizer, não, isso é mentira. Mentira porque ele está dando 600 reais no meu bolso. Então, não vem com essa lorota aí para inventar coisa do cara, e o cara está fazendo um bom governo. Né? Não, e só para comentar, para ajudar, Antônio, não é só 600 reais. Boa parte desses 65 milhões que recebem o valor é 1.200. É 1.200, porque mãe solteira ou mãe que não é casada no papel com o pai do seu filho, da sua filha, ela tem direito a 1.200. Imagina, né? E tem mais uma situação. Então, tem muitos casais, por exemplo, no Brasil hoje, que moram juntos, não são casados no papel, né? Então, a mãe pede o auxílio, ganha 1.200, e o pai desempregado também pede e ganha 600. Então, uma família que estava sem renda nenhuma há 3, 4 meses atrás, de lá para cá, vem ganhando R$ 1.800 no mês. Então, tu para e pensa, esse núcleo familiar vai reclamar de governo numa hora dessa? Se ela está conseguindo e todo mês sacar ali entre 600 e 1.800 reais por mês, alguém vai reclamar de governo, de presidente? Claro que não, não tenho dúvida. Aí é questão, né, Diogo, do mundo concreto, né, o mundo real. O mundo real que está acontecendo é que está entrando dinheiro no meu bolso. Essa é que é a questão do mundo real. Mas bem, né, tem essa questão desse conflito agora dentro do governo. E agora, Diogo, já temos 49 minutos para concluir a nossa live, uma notícia que foi boa, né? E aí o Lula vai estar falando sobre isso, né? Falando aí de forma soberana, que
a Rússia anunciou a questão da vacina, né? E aí a Organização da Saúde, principalmente os países liberais, como os Estados Unidos, Inglaterra, estão denunciando que a Rússia não cumpriu os protocolos, né? Os ditos protocolos para realmente se confirmar que a vacina ela é eficaz. Pois bem, né? Os russos, os primeiros a ser vacinados no país, não, a primeira a ser vacinada no país foi a filha do presidente da Rússia, e agora a outra leva que vai ser vacinada agora são os médicos. Aí tu imagina, né? Tu imagina, os médicos serão vacinados. Tu fica imaginando assim, se a vacina fosse, digamos, que uma cloroquina, se os médicos iam querer tomar, né? Começa por aí. Pois bem, então tá nesse meio assim ó, da geopolítica, tá? Aí, onde é que entra o Lula? O Lula vai dar uma entrevista essa semana e ele vai dizer o seguinte: olha, o Brasil tem que ter uma relação pacífica com a Rússia, com a China, com os Estados Unidos. Relação pacífica com esses países. Não pode ter uma relação de confronto com eles. Isso é coisa de quem deu aula em geopolítica por 8 anos, ele e o seu chanceler lá, o Amorim, né? Amorim. E, pois bem, né? E ele Celso Amorim. Celso Amorim. E aí ele vai dar esse recado de como o Bolsonaro tem que se importar nessa questão aí da vacina. Porque o governo brasileiro já investiu mais de R$ 1 bilhão na Universidade de Oxford, que está elaborando a vacina. Só que Oxford ainda não tem nenhum prazo para isso. Nenhum prazo. Então, esta é a questão que nós estamos vivendo hoje, né? Os russos estão dizendo que vão vacinar sua população em outubro. Toda ela, em outubro. E vão estar liberando aí para os laboratórios no mundo, para quem queira. Os chineses estão trabalhando, Diogo, em 3 vacinas. Acredito que nas próximas semanas, aí talvez, a gente já tenha a notícia dos chineses. E nós vamos correr o risco de não termos nenhuma vacina dessas e ficar esperando aquela vacina que o Bolsonaro quer, que não é uma vacina nem chinesa nem russa. E aí, João, o que tu acha sobre isso? É sempre o mesmo problema, né? É a politização de tudo, né? Bolsonaro, ele que fala tanto em ideologização, que adora dar os seus pitacos e chamar professores de ideológico e por aí vai, não tem uma figura mais ideológica no Brasil do que o Bolsonaro e os seus bolsonaristas, né? Os caras, eles criam ideologia, eles politizam a medicação, né? Medicação, politizaram, né? Politizaram a cloroquina, né? Politizaram o isolamento social, né? Politizaram agora o remédio para piolho, para dizer que cura coronavírus, né? Até agora não politizaram muito o ozônio através do ânus, porque eu acho que eles ainda devem estar num debate interno, né? Ali para ver se apoiam, se politizam também ou não essa prática, né? E agora também estão politizando a vacina, né? Querem uma vacina que seja ou americana ou inglesa, né? E Bolsonaro quer desqualificar a chinesa ou a russa, né? Então é isso, mais uma vez o brasileiro na mão de um genocida. E é por isso que a gente chama Bolsonaro de genocida. É por isso que a gente chama ele de assassino, né? Porque quando a gente politiza, né, esse tipo de situação, né, ele faz isso de propósito. E essas ações dele causam mortes. Por que a gente fala aqui que Bolsonaro é, sim, né, responsável por muitas das 100 mil mortes? Porque são a falta de ação dele para combater e as ações dele para prejudicar quem está combatendo, né? E, claro, Bolsonaro agora com essas pesquisas que saíram, óbvio, as pessoas já estão de saco cheio de falar em isolamento social, estão cansadas, e escutar um discurso macio, simplista, né, e senso comum do presidente da República, né, que tem que acabar com o isolamento, é melhor, soa melhor no ouvido das pessoas. Infelizmente, passado já 5 meses, né, as pessoas começam a ouvir isso e começam a achar
que de fato é melhor, né? Negar, o negacionismo, o senso comum, soa melhor no ouvido para as pessoas, infelizmente, né? E políticos populistas, né, fascistas, que nem é o Bolsonaro, né, tendem a discursar para o ouvido das pessoas, pelo que entra mais macio, né? Então esse é o grande problema. Então, assim, mais uma vez ele está politizando e provavelmente milhares e milhares e milhares de brasileiros vão morrer por conta da politização dele para a vacina, né? Porque aqui vai demorar mais para chegar, porque aqui vai ter mais dificuldade para as pessoas tomar. Inclusive eu vi, né, escutei uma notícia essa semana que se tivesse vacina hoje, né, para disposição dos brasileiros, não teria seringa para dar vacina em todos os brasileiros, né? Então esse é o presidente que nós temos. Isso que o ministro da Saúde que está lá é perito em logística. Falta seringa hoje para dar vacina nas pessoas, mas o cara é perito em logística. Então é isso, é uma confusão, né? Infelizmente é isso. O Brasil está virado numa confusão e essa confusão gerada pelo presidente da República soa bem no ouvido das pessoas, entra macio, mas o resultado final, cada dia mais de 1.000 mortos no nosso país. Infelizmente é isso. Lamentável. Então, Diogo, eu acho que é isso. Nós temos aí uma boa live, eu acho. A gente fez vários temas, né? E convidar todos aí para se inscrever no nosso canal no YouTube, dar uma curtida na página aí, na fanpage, quem tem medo da história, tanto no YouTube quanto no Facebook. E acho que vencemos todos os temas, quer dizer, todos os temas não, vencemos uma pequena parte de tudo que aconteceu na política e na sociedade essa semana. Acho que era isso, né, Diogo? Tema tem, né, mas o tempo aqui a gente tem que cumprir, né, temos que ser respeitosos aí com o tempo, e então desejar uma boa semana, Antônio, agradecer mais uma vez o convite para a gente estar discutindo um pouco, né, agradecer a atenção de todo mundo que nos acompanhou, também desejar uma boa semana, e sempre aquele né, final de noite, início de semana, aí dizendo, ó, se cuidem, né, quem não precisar sair, não saia, se precisar sair, né, usem álcool em gel, use a máscara, né, cuide muito bem da higiene, né, busque não estar em lugares que tem algum tipo de aglomeração, porque infelizmente o país está desgovernado. É isso. Até a próxima, então, Diogo. Domingo que vem nós estamos aqui de novo. Valeu, Diogo. Boa noite, Antônio. Até semana que vem. Tchau, tchau.